Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, aqui Jaime Zimmer, mais um Zimmer Podcast com você. Hoje um amigo, conhecido há bastante tempo, mais de 10 anos, o jornalista, radialista, é o cara das mídias brasileiras aqui nos Estados Unidos, Eduardo de Oliveira. Muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, Jaime, no podcast. É um prazer estar aqui. Espero contribuir com informação e fico muito honrado por ter me chamado. Eu fico feliz também, nos conhecemos há mais de 10 anos. Verdade, eu acho que foi 2009. Fomos colegas de atividade. Do trabalho, Nós estávamos trabalhando naquela época com imóveis no Brasil. Ou seja, temos uma jornada nos Estados Unidos. Há quanto tempo você mora aqui nos Estados Unidos, Eduardo? Olha, eu vim 2 vezes em 98 e 99. E para morar mesmo eu vim no ano 2000. Vou fazer 24 anos agora em junho de 2024. Então estamos muito próximos. Eu vou fazer 23 anos 23. Aqui também. Você veio depois ou antes do 11 de setembro? Foi exatamente 2001. 2000, um pouco antes. Aquele momento tumultuado da América, não é? Aliás, tumultuado no mundo inteiro. No mundo todo. Aconteceu aqui, mas ataques. Afetou o mundo todo. Afetou em todas as áreas. Então, Eduardo, e você... Vamos saber um pouquinho da história do Eduardo agora. Você veio de onde no Brasil? Ok, eu sou natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Trabalhava em várias áreas do Rio. Eu sou formado em publicidade no Brasil, na Gama Filho, até agora demoliram lá o prédio, eu fiquei triste de ver. Que pena. Porque eu tenho algumas histórias naqueles prédios lá. Sim. E eu sempre soube que eu gostaria de morar aqui um dia, porque meus irmãos já moravam. Um veio em 91, outro veio em 93. E eu queria estudar aqui, até para desenvolver o inglês. Eu estudei inglês no Brasil, CCAA, 6 anos e meio. Sabia a gramática, sabia falar um pouco, mas a prática eu não tinha. E aí, quando eu vim em 98 para visitar meu irmão, que teve o primeiro filho, eu resolvi voltar em 99 para ir na formatura do meu irmão, e aí eu me encantei com a forma de viver e a tranquilidade, etc., que os Estados Unidos dão. E aí eu voltei no ano 2000. E eu voltei por causa de um amor. Peraí. Por causa de uma mulher. A gente volta nisso. Eu quero saber um pouquinho mais lá atrás. Você se criou no Rio de Janeiro. Sim. Capital, você na cidade do Rio de Janeiro? Não, Nova Iguaçu, no estado, afastado. Ok. Baixada Fluminense. E como era a tua infância lá? Você já pensava alguma coisa a respeito de mídia? Você era como? Era um bom comunicador? Você era mais retraído? Como é que era o menino Eduardo? Isso é interessante porque tem algumas coisas na minha vida que me levaram para isso, que é o seguinte. Eu sou o filho caçula de uma família de 4 irmãos. Então eu sou o último. Certo. E eu via os erros dos meus irmãos direto. E comunicação sempre foi algo muito forte na minha família, que minha mãe é professora, meu pai é de contabilidade, um pouco mais sério e tal, minha mãe é mais comunicativa. E eu, quando fui aprender a estudar, eu tive uma doença, eu não lembro nem o que era, eu acho que era alguma coisa relacionada com gripe forte, alguma coisa assim. E na época que eu estava para aprender a ler, eu me afastei da escola. Quando eu voltei, eu estava atrasado dos outros meninos, né? Pequeno, 6 anos, 7 anos. E aí eu tive que fazer a aula de reforço para ler. Okay. Nessa época, aí é que entra a comunicação. Meu pai comprou uma casa de praia na região dos Lagos e eu estava estudando para passar nessa prova para falar que eu sei ler, né? E continuar na minha turminha lá. E aí eu li os outdoors na rua, no carro, o carro passando, eu tinha que ler o outdoor. E aí eu tinha que ler rápido, porque o carro passa rápido. E aí os meus 3 irmãos falando, e ali? E eu lendo. Criança, 7 anos. Quando eu conseguia ler tudo, né, consegui provar que eu estava lendo, eles falavam, e o que significa? Aí eu falava, significa isso. E o outro significado que pode ter? Tem isso. E aí eu acabei virando alguém de publicidade. Justamente por causa desse significado. Olha só que interessante. Lá atrás da minha vida. Então, foi teu pai que forçava você a ler os outdoors? Não, meus irmãos. Os teus irmãos forçavam e ainda te questionavam. Questionavam. 3 irmãos mais velhos. E aí você tinha que ter velocidade mental. Sim. Imagino, você no carro com os irmãos estão querendo tirar a tua pele ali, né? Brincando, mas também forçando. Tinha um tom de brincadeira, um tom de cobrança. Olha que legal. E minha mãe, como professora no carro,
também me ajudava, assim, no sentido de não deixar aquilo virar uma batalha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostava da batalha. Eu sempre fui muito competitivo, assim, desde Gostava pequeno. disso. Competitivo no bom sentido, de um desafio, né? Aquele frio na barriga e conseguir superar. E aí, quando eu fui fazer a prova, eu lembro, até hoje, que a professora me deu um beijo no rosto. Que tudo que ela falava pra eu ler, eu lia certo, entendeu? E aí eu acho que ali foi plantada a semente. Hoje eu vejo isso, obviamente lá atrás eu não via. E sempre ficou comunicação na minha cabeça. E aí, na época de escolher vestibular, minha mãe queria que eu fosse médico. Eu cheguei a fazer patologia, 2º grau, né? Que é exame laboratorial, Sim. etc. Mas, cara, quando eu fui tirar o primeiro sangue de um colega de turma, eu quase desmaiei. Quase derrubou. Porque você tem que botar o negócio, aí bota o garrote, né? Que é pra segurar. E eu tô vendo o outro lá que foi fazer, um monte de gente fazendo assim no laboratório, e o cara esqueceu de tirar o garrote e espirrou sangue da menina. Espirrou sangue e você ali quase foi pro chão. Eu não quero fazer isso. Desistiu. Aí desisti de medicina, aí eu fui pra comunicação e eu acho que eu me encontrei em comunicação. E aí, na própria faculdade de comunicação, você se formou no Brasil? Me formei. E ali, o que mais te chamava atenção dentro da comunicação? A faculdade me ajudou em várias coisas, mas basicamente que eu lembro 2 coisas principais. Primeiro, é ver um mundo de gente diferente na faculdade, porque na escola você está acostumado a ver o povo do seu bairro, no máximo um bairro mais distante. Lá eu via gente de outros estados do Brasil e também vencer a minha timidez. E ali eu comecei a desenvolver a veia de apresentador, que é o seguinte, a gente fazia trabalhos na faculdade que todo mundo sabia, o Eduardo vai apresentar. Então, eu contribuía com uma ideia ou outra, mas eu não tinha que fazer o trabalho. Todo mundo se reunia, falava, cada um com uma parte. Eu falo, deixa comigo que eu apresento. E quando eles faziam e falavam as ideias, eu ficava pensando, o que eu posso usar isso na apresentação? E todo mundo tinha medo de apresentar. E eu não tinha. Nunca tive medo de falar para a turma. Então, mas de onde nasceu esse não ter medo? O que você acha que veio da onde? Veio do sangue? Herdou de alguém da família? Onde que você imagina que veio isso? Eu acho que é da minha mãe. Quando eu era bem pequenininho, eu tinha medo. Mas depois, né, criança crescendo, adolescente, eu já perdi o medo. Porque o que eu coloquei na minha cabeça é o seguinte, se eu vou falar sobre algo que eu tô propondo falar, supostamente eu sou o maior conhecedor daquilo. Eu não vou falar sobre o que eu não conheço. Para falar que eu não conheço, eu passo vergonha. Então, se eu vou falar daquilo que eu tô falando, olha, eu vou fazer uma apresentação disso aqui, eu vou me preparar antes. Você dominava o assunto. Tem que dominar o assunto. Tinha várias apresentações que me construíram como apresentador. Por exemplo, tinha uma que eu lembro que era sobre os países da América Latina, principalmente da América do Sul, e era uma professora de geografia, eu lembro até o nome dela, Dona Inocência. Olá, Dona Inocência, você tá lembrando de você. Uma mulher severa, tipo uma bruxa mesmo, assim, severa. E a gente ela te puxou bastante, então. Puxou todo mundo, e todo mundo magrinho, né, eu pequenininho. Aí ela falava, tem que falar assim, ó, eu sou Colômbia, eu sou Argentina, eu sou isso. E o meu era Peru. Aí eu fui falar, eu sou Peru, e todo mundo ria. E eu, quando eu sabia que o povo ia rir, eu caprichei nisso. Então eu comecei a ver o poder que a comunicação dá se você sabe usar. Quando eu era pequeno, né? Isso aí foi o quê? Que idade você tinha? 10 anos, mais ou menos. Eu acho que era 4ª série, 10, 11 anos. Então eu fui vendo que a apresentação era algo que, como ninguém queria fazer, se eu fizesse bem, eu ia me destacar. E na faculdade eu apresentava todos né, os trabalhos, entendeu? E aí, da faculdade para os Estados Unidos, por que os Estados Unidos? Quem veio primeiro para cá? Ok. Eu sou o último irmão e eu supostamente não era para vir. Então, eu estudei, me formei. Se eu não me engano, eu fui o primeiro a formar mesmo, porque todos os meus irmãos começaram e não terminaram. Um na faculdade federal, o outro teve 3 faculdades e não terminou, e o outro foi ser marinheiro, né, o mais velho. E aí não era para eu vir. Aí veio o primeiro irmão, que esse que foi da Marinha em 91, e veio outro irmão que odiava inglês em 93. E na minha casa eram 2 que gostavam de inglês e 2 que não gostavam. E justamente os 2 que não gostavam vieram para cá. Os que não gostavam? Os que não gostavam. Vieram por oportunidade financeira, de trabalho. Não, imigrantes, todo mundo, imigrante como todo mundo. Chegaram aqui pegar o que tivesse. O meu pai trabalhou em multinacional. Não falava inglês. Meu pai foi substituído no trabalho dele. Trabalhou em multinacional. Multinacional e não falava inglês.
Ele foi substituído porque não falava inglês. Então isso ficou pra gente. E meu pai insistia de pagar o curso de inglês para todo mundo. Certo. Então eu e meu irmão número 2, que gostávamos de inglês, a gente foi quase até o fim. Eu não fui até o fim, ele foi. Ele fez acho que 8 anos, eu fiz 6 anos e meio de CCA. Sim. E aí quando os outros 2 vieram, a gente viu que eles estavam progredindo no inglês. Por causa da experiência aqui, mais em New Hampshire, né? Quando eu vim, e curiosamente eu fui o primeiro a vir visitá-los, minha mãe e meu pai nunca vieram, eles até brincam até hoje Uau! em relação a isso. Minha mãe e meu pai demoraram mais a vir aqui do que eu. Eu vim em 98, Certo. já trabalhava na Embeleze, fazia os produtos Sempre Bela. Meus textos, trabalhou em indústria meus de textos iam pra cosméticos? Xuxa, pro Raul Gil e tal. Tudo comunicação me levou a isso, né? Você trabalhava na área de comunicação dessa empresa, Do dessas marketing da empresas. empresa, Marketing. da Embeleze. Aham. Aí eu vim em 98 e aí eu vim com uma namorada minha. Ela tinha uma filha. Essa é a história que a gente Essa é a que você história do comentou. amor. Você veio com a namorada. Vim com a namorada em 98. E ela falava em ficar aqui e morar. E eu falava Ok. que não, eu tenho meu carro, minha casa, moro com a minha mãe, meu pai, eu tenho o meu emprego, gostava do emprego na Sim. Embeleze e tal. Quando eu separo dela em 99, eu pensei, se eu for pra lá, ela vai atrás. Você E estava assim crente aconteceu. e aconteceu desse jeito. Aconteceu, mas não ficou. Ela não ficou aqui. Mas eu consegui ver que realmente não tinha mais nada a ver. Mas ela veio para ficar. E porque a filha dela ficou no Brasil, não deu certo. E aí eu passei um período assim mal, bem de boêmio mesmo, no ano 2000 ainda. Porque foi assim, eu vim no ano 2000 para ficar. Ela veio, ficou até o Natal e depois de janeiro foi embora. Depois disso eu conheci até uns 2 amigos baianos, a gente bebia pra caramba. Era festa. Era tudo festa. E um frio do caramba em New Hampshire, né? Principalmente quando você chega, Nessa é muito frio. época. Muito frio, Muito né? frio. Tudo pra se adaptar, né? Sim, ainda mais do Rio de Janeiro. Exato. Calor de E lá. aí depois disso, eu sabendo que meu caminho é comunicação. Eu quero voltar pra comunicação. Trabalhei em tudo quanto é emprego. Me diz alguns que você desempenhou aqui. Na chegada, emprego? você pegou o que para trabalhar? Meu primeiro emprego foi limpando um conjunto de apartamentos em New Hampshire. Eu limpava o corredor, 3 andares do prédio com veco nas costas. Meio período, 4 horas. Ganhava $145 por semana. Pra Foi trabalhar 4 horas marcante, por tanto dia. que você lembra quanto era. Não, lembro. E eu fazia esse serviço de manhã, acho que era de 8 a meio-dia. E eram assim, 12 prédios. Eu tinha que fazer os 12 numa semana. Quando eu consegui fazer os 12, o meu patrão, que era o dono da limpeza, que era americano, marido da irmã da esposa do meu irmão, né? Marido da cunhada do meu irmão. Ele virou e falou assim, foi lá ver o que eu fiz e falou assim, agora você vai limpar cada prédio 2 vezes por semana. Tá doido. Já me matei Já aqui pra era limpar muita 12, coisa. 12 de 3 andares cada um, né? Só corredor. E tinha uma coisa, Jaime, por ser de comunicação, que me deixava meio doido, ninguém falava comigo. Eu não tinha nem bom dia. Ninguém dava bom dia. Solitário. Totalmente solitário. Teve um indiano uma vez que falou bom dia comigo, eu fiquei feliz. E outra coisa, eu não sabia nada dessa terra. Que desafio. Teve uma vez que uma mulher caiu lá no primeiro andar, uma senhora bem velha, e ficou help, help, aquele grito assim, coisa de filme assim. E eu sozinho, todo mundo trabalhando, e eu lá, sei lá, Não 8h30 sabia o que da manhã, fazer. não sabia o que fazer. Liguei pro meu irmão e falei, olha, a mulher tá caindo aqui, o que eu faço? Será que eu ajudo ela a levantar? Não toca nela, não toca nela. Vai piorar pra você a situação aí. Então você vai aprendendo sobre o país, entendeu? Aí eu liguei pro meu irmão, meu irmão ligou pro 911, eu tinha o quê? Meses aqui? Nem meses, acho que eu tinha semanas aqui. E aí eu vi quando a polícia chegou e tal, a ambulância e tudo. Agradeceram porque eu chamei e tal. Nessa época eu nem estava desenvolvendo ainda o inglês, porque eu não falava com ninguém, né? Não tinha como se comunicar. Não Que comunicava. idade você tinha? Eu Mais cheguei ou menos aqui com tinha 26 anos. por aí, era os 26, 26, nessa época. E aí depois disso eu fui trabalhar numa fábrica, e aí tinha muitos brasileiros e tudo, tinham amigos dos meus irmãos que já estavam aqui há mais tempo, me ajudaram e tal. Aí eu fui trabalhar com um americano, que o apelido dele era Ozzy, e a gente andava conversando, aí eu desenvolvi o inglês. Ah, porque aí você interagiu bastante Interagia com ele. o dia todo, o dia todo. E era Sim. um almoxarifado que a gente trabalhava puxando os pallets,
E tinha partes, né, de kits que a gente formava para educação. O nome da empresa existe até hoje, é Delta Education. E aí eu conversava com ele. E ele era o único cara que não errava em nada do kit, porque tinha checagem do kit para ver se estava tudo certo. Ele não errava nada. E eu tinha que ir nesse caminho de não errar nada, porque ele me ensinava. Então eu desenvolvi demais. Aí aprendi um pouco da cultura deles. Eu lembro uma vez que eu paguei um lanche do McDonald's para esse cara. O cara ficou anos me agradecendo por isso. Eu falei, cara, $5 é um Foi lanche. Um carinho que ele, ele imagino, falou, não nunca tinha. Ninguém me pagou ele nada. não tinha até aquele momento. E eu, pô, por quê? Qualquer dia você pode pagar para mim, não tem problema nenhum. Então foi um aprendizado também, entendeu? Que bacana. Então você passou por vários tipos de trabalho aqui. Passei fábrica, depois eu trabalhei como busboy, levando comida num country club em festas. Sim. Trabalhei como prep cook, preparando a comida num restaurante. Trabalhei em posto de gasolina há anos, e aí sim se desenvolve o inglês. Trabalhei no Isso caixa, no Hampshire. New Hampshire. Ok. Depois trabalhei na limpeza de uma universidade à noite. Na época era até faculdade ainda. Riviera College, hoje virou Riviera University em Nashua. Aí eu trabalhei com outro americano também, Timothy. E aí veio o negócio do rádio, que é o seguinte... vamos ver. Quando é que entra o rádio na tua vida? Eu sei que você tem várias perguntas, pode interromper quando você estiver falando. Vamos lá pela rádio. Não, é o seguinte, eu trabalhava à noite limpando o prédio. À noite, quando eu falo, é terceiro shift mesmo, de 10 da noite até 5 horas da manhã. E aí trabalhava eu e um cara chamado Timothy. Fumava o tempo todo, cara. E eram 3 andares também, só que era sala de aula, né? E aí nós combinamos o seguinte, um fica com as salas de aula, outro fica com os banheiros. Como o Timothy tinha nojo de banheiro, eu peguei os banheiros. O banheiro não tinha nada pra fazer, cara. Era só trocar os lixos lá. Tranquilo. Ele tinha nojo do banheiro feminino, de ter mods, essas coisas. Não tinha nada. Não tinha nada lá. Eu falava que tinha. Tava na cabeça dele, que você queria continuar na boa. Porque enquanto eu tava limpando aqueles banheiros rapidinho, ele tava tirando as carteiras de cada sala. Horas de trabalho. 36 cadeiras, todas as salas. E aí é que entra o rádio, que é o seguinte, era madrugada, a gente ficava num prédio, e tinha outras equipes que ficavam em outros prédios. E aí eu botava um rádio no meio do corredor, a todo volume. Então, onde a gente estivesse naquele andar, a gente ouvia. E tinha um programa chamado John and Jeff Show, que era um programa da Califórnia. Não sei se existe hoje ainda. O John era mais caretão, assim, sério, e o Jeff... Não, ao contrário. O Jeff era mais caretão, e o John era brincalhão, solto. ria. Aprontava. E aí, aprontava, era na madrugada. Então, as personalidades dos dois eram interessantes. E aí eu comecei a ouvir rádio americana assim, na madrugada. E depois eu passei a ouvir um programa de 3 horas da tarde, chamado Extreme Games, com um cara chamado Jay Severn. Conheço. Que era um anti-imigrante. Lembra disso, Júnior? Júnior tá ali. Lembro disso. Um anti-imigrante. Eu discordava 99% do que ele falava. Mas o cara apresentar de uma maneira que eu não conseguia deixar de ouvir. E era 3 horas de show, se eu não me engano. Prendia a atenção. Prendia. E eu pensava, se eu tiver um dia o programa de rádio, eu quero ser assim. O cara que provoca, mas ao mesmo tempo passam de uma maneira inteligente as coisas. Passa de uma maneira apelativa no bom sentido, de envolvente. E esse cara me fez rir muito. Eu dirigia, aí depois eu fui trabalhar na Harvard, aí eu dirigindo e eu ouvia esse cara. Ele odiava imigrante e saiu da rádio por causa disso. E eu lembro desse tempo. Lembra desse cara? Lembro. Teve uma vez que ligou um cara chamado André, brasileiro. Dá pra ver até pelo sotaque e tal. O André falou assim, rapaz, falou em inglês, eu sou aquele legal imigrante que você reclama aí, sou eu tô aqui. Aí o Jay falou assim, rapaz, fica onde você tá aí, porque eu tô mandando a imigração aí agora. Uau. Aí o André falou, era desse nível. Mas ele falava brincando e tal. Sim. E aí eu ouvia muito esse cara. E esse cara, Jay Severn, morreu até agora há pouco tempo. 2 anos atrás, eu fiz até uma homenagem pra ele na rádio pra falar que dá pra conviver com os diferentes. Dá pra você ouvir ideias diferentes sem demonizar. Que é importante. É importante. E aí ele tinha um fato curioso que é o seguinte. Ele falava na rádio, o Jay Severn, que ele participou da campanha do Collor no Brasil. Uau! Porque ele fazia campanha política. E eu vi uma matéria não sei se foi rádio ou website americano,
que o sobrenome dele é Severino. Falei, cara, esse cara ou é brasileiro, ou é filho de brasileiro. Jay Severin. É Jay Severino. Severino é coisa de nordestino no Brasil. Muito, total. Então eu achei mais interessante ainda. Ele morreu de câncer agora há pouco. Era um cara que ganhava milhões no rádio. E foi retirado do rádio porque começou a falar que o produto de exportação das mulheres mexicanas era doença venérea. Que mulher mexicana tem bigode. E aí, um monte de gente ligou falando para os patrocinadores, caiu um por um. Sabe o que aconteceu depois? Perdeu tudo. A rádio saiu do ar. Uau. Porque ele era o top do top. Preconceito total. A rádio deixou de ser aquilo. Era ele FM levava top. a rádio. Ele era carregava. o mais da rádio, era o maior. E aí tinha outro de manhã que era um cara que era insuportável. Michael não sei o quê. E esse Michael também era anti-imigrante e tal. Anyway, mas a rádio saiu do ar. Mas eu gostei de ver como dá pra ouvir o diferente se for appealing, se for engajador, entendeu? Muito bom. Então aí você já teve essas experiências. E como é que foi? Você tem uma boa parte da família aqui? Vivem? Tenho. Teus irmãos continuaram aqui? Como é que teus pais vieram viver? Veja bem, o meu irmão mais velho, que veio em 91, foi embora pro Canadá em 2003. O outro, que veio em 93, com quem eu morei em New Hampshire, ele foi embora em 2001. Voltou pro Brasil. Foi pro Brasil. O outro foi pro Canadá. Está no Canadá ainda? Não. Esse do Canadá está em Dubai agora. Mora em Dubai. Você tem uma história de família bem rica em detalhes. Deixa eu corrigir uma coisa. Tem bastante coisa. Senão teu irmão vai te bater depois. Olha só. Hein? É porque os dois foram pro Canadá, mas em momentos diferentes. Sim. O mais velho foi pro Canadá. Depois o outro voltou pro Brasil. O número 3, né? Eu sou o número 4. O número 3 voltou pro Brasil. E o número 2 mora em New Hampshire até hoje. E o número 1, que morou no Canadá, continua morando lá até hoje e tem um apartamento em Portugal. Adora ir pra Portugal. Olha só. Comprou lá em Portugal. E o outro, número 3, foi pro Canadá, não gostou da vida do Canadá. Frio, fecha tudo cedo e tal, e voltou pro Brasil de novo. Do Brasil ele foi pra Dubai e mora hoje em Dubai. Uau. E vocês se comunicam, você está usando números. Era assim que vocês se conversavam, irmão número 1, no 2? Não. Que eu achei curioso, porque na minha família somos em 4. Nós nunca usamos nenhum tipo de diálogo dos números, né? Entre no nós, posicionamento. só pra explicar quem é. Né? Então tá, né? Eu pensei, vai que se comunicam, as coisas em família são às vezes bem diferentes. Então você tem irmãos que estão um pouco espalhados hoje, não é? Sim. E tua mãe mora em... Minha mãe mora em New Hampshire, casou com um ex-combatente da Guerra do Vietnã, o Dallas, gente boa, nós vamos passar o Thanksgiving na casa dela, com bom. ele também. Sim. E é uma ótima pessoa, me conta altas histórias e conversa muito com ele. Deve ser uma história bem rica. É bem interessante, de coisas que ele viu no Vietnã e tudo. E ele se alinha com as ideias políticas minhas, e isso era uma preocupação minha, de eu não discutir com o cara o tempo todo e tal. Se fosse contrário. Mas ele é bem aberto. E a tua linha política é mais democrata? Eu sou mais democrata, mas é o seguinte, eu pego caso por caso, né? Tema por tema. Depende da situação? Depende do tema. Por exemplo, eu sou mais conservador quando se trata do aborto. Eu não sou a favor do aborto. Mas eu entendo, inclusive, o direito da mulher também decidir. Só que nessa questão eu sou a favor da vida. Mas vários outros temas, eu acho até que muitos das bandeiras conservadoras são bandeiras cuja polêmica não existe. Por exemplo, legalização da droga. Não é legalização da droga, é legalização da maconha. Ninguém está pedindo para legalizar cocaína, heroína, etc. Maconha legalizou em vários locais. E eu era contra. Fiz campanha lá na época de faculdade contra. Hoje eu sou a favor. Não quer maconha? Não fuma. Outra coisa, tem um monte de problemas com questões de identidade de homossexuais. Os gêneros. É sobre o outro, não é sobre mim, é sobre o outro. Como é que eu não vou ser um peso na vida dessas pessoas? Eu acho que as pessoas que botam na cabeça que o mundo está muito mudado, está mudado com o outro. Nós estamos aceitando o outro, não mudou para você. Você continua a mesma pessoa que era. É só aceitar que as pessoas são como são, entendeu? Então eu acho que várias bandeiras conservadoras são vazias, e eu falo isso na rádio, e a gente tem muita preocupação. Eu estava até te falando nos bastidores aqui, de campanhas que eu ajudo e outros ajudam também. Isso é problema.
Um pai de família, pai de 4 filhos, que tem 3 tumores na cabeça, Uau. e nós, como comunidade, podemos ajudar, isso é um problema. Não é quem é gay, ou se LGBTQIA+, é letra demais. Não, isso não é problema. Então, na área política, eu procuro ver o seguinte, quais são os problemas reais? Porque enquanto a gente está falando de família gay, ou do qual banheiro fulano vai entrar, eu nunca vi nenhum travesti entrando no banheiro que eu tô, ou em outro banheiro. Isso não é problema. Né? Não vai causar um problema... O problema é, quem é que votou a favor da carteira de motorista aqui? Quem votou contra? Quem fez plebiscito para tirar a carteira de motorista? Isso é absurdo. Quando eu vi portugueses parados na frente do Market Basket, num verão quente, para tirar o direito garantido democraticamente, isso é um problema. Entendeu? E até outra questão, a questão de segurança. Claro. Se você tem qualquer pessoa, mas vamos imaginar os imigrantes dirigindo sem ter a mínima formação para dirigir, Sim. é um problema. É muito melhor você entregar a carteira e passar por uma era mais aula. caro por causa disso. Outra Tudo coisa, fica caro. eles falam assim, eu sou contra os illegals. Não, os filhos dos indocumentados nasceram aqui, você é contra eles também. Porque eles é que se beneficiam de ir com o pai com uma carteira para a escola. Você não quer o benefício para eles. Então, assim, essa é uma bandeira real. Sim. A imigração é uma bandeira real. Então, por isso que eu me alinho mais com o lado democrata, porque vê as pessoas como elas são. Elas são diversas, elas têm culturas diferentes. Todo mundo gosta disso quando vai num restaurante, por exemplo. Aí não pergunta se tem documento. Não, aí não. Você a pessoa aproveita do serviço de quem entrega. Outra coisa que eu não gosto é junção de política com religião. Todo mundo tem a sua religião e deve ser respeitada. Mas, porque fulano fala de Deus na campanha. Eu quero saber lá qual é o Deus que ele segue, eu quero saber se ele vai resolver o problema. Político é servidor público. Se ele tem competência para aquilo. Se ele está preparado, se ele vai superar a pressão, se ele não vai ser corrupto, entendeu? Isso é importante, entendeu? E você, nesse meio, em termos de repórter, jornalista, quando que entrou isso na tua vida aqui nos Estados Unidos? Como é que qual foi a porta que te abriram? Como que foi? Teve um convite ou você que forçou essa porta a abrir? Essa é uma parte interessante também, porque o jornalismo, eu devia ter começado lá atrás como jornalista, mas foi até bom eu fazer faculdade de publicidade, porque me deu a visão empresarial até dos anúncios que eu tenho que fazer hoje. O jornalismo, que ao contar a história do outro, me dá a chance de entender sobre a vida alheia e ser um pouco mais, ter mais compaixão, né? Ok. E eu comecei como repórter de 2 jornais brasileiros, depois eu me transformei no editor desses 2 jornais, cheguei até a contribuir com o Brazilian Times também como repórter. Que beleza, tá na tua história. Escrevendo. E eu fui percebendo que a comunidade não era uma comunidade leitora. E aí eu fui vendo que o rádio era melhor para isso. E aí eu era editor de 2 jornais, eu pedi até para o Beto Moraes, que é um radialista que trabalhava comigo como repórter, entrevistar o maestro Vando na época. Isso foi de 2005 para 2006. E eu gostei da matéria que ele fez e me encantei com a história desse pastor radialista, cabeça super aberta, e comecei a me aproximar dele. E aí eu comecei a contribuir com eles. Nessa época, eu comecei a escrever também para jornal americano. Eu escrevi para o Boston Globe, várias matérias. Eu fiz uma vez uma reportagem para o Boston Globe, que deu capa, e no dia seguinte eu não podia correr atrás de mais informação, porque eu estava trabalhando de segurança no Museu da Harvard. Eu ficava... foi mais um trabalho. Mais um trabalho. Eu já tive 4 trabalhos de uma vez só. E aí a matéria é o seguinte, tinha uma mulher que estava fazendo cirurgia plástica no Basement em Framingham. Isso foi em 2006. Eu lembro dessa história, lembro. Eu sabia dela antes dela morrer. E me deu até um drama de consciência. E aí, essa mulher era a ponta do novelo, mas tinha um monte de mulheres que iam lá, né? Imagina. De uma casa na Bishop Street. Quando a mulher morreu, que me contaram, uma fonte ótima dentro de Framingham, eu nem morava em Framingham, morava em New Hampshire, eu falei pro editor, olha, lembra aquela história que eu te contei? A mulher morreu lá. Mas é uma propriedade privada, você não pode fazer nada lá dentro. Mas conversa com as fontes e tal. Aí eu conversei, eu ditei a matéria 2 horas da manhã para sair no Boston Globe do outro dia. Ninguém tinha dado ainda. Saiu na capa. E aí foi um fuzuê aquilo ali. Me ligou Jornal de Miami, da Inglaterra. Me ligou o Popular de Goiás, porque a mulher era de Goiás. Eu comecei a contribuir com o Popular depois. Ali ficou famosão, então. Ali meu nome... teu nome... foi divulgado porque a matéria veio com byline. Era meu forte. Nome e tal. Era forte.
Aí depois o outro pegou a matéria e tal. Sim. Depois eu tive uma coluna de opinião no jornal National Telegraph, que tem mais de 180 anos esse jornal. E aí eu pude fazer entrevistas com os candidatos a presidente, participei de entrevistas com Obama, com a Hillary, com o John McCain. Na época foi o quê? Foi 2007 para 2008 isso. Teve até uma pergunta minha para a Hillary que saiu no New York Times, que era sobre a questão da carteira de motorista. E foi muito boa, foi uma experiência muito boa, porque aquelas pessoas intimidam a gente, né? Assim, como profissional. Mas Sim. era uma mesa igual a essa aqui, com vários editores em volta, eu era o único estrangeiro, e cada um fazia pergunta. E todo mundo já esperava que a pergunta de imigração fosse eu a fazer. E foi. Foi, quase sempre Imagino. foi. Como eu só não não fazia ser. quando o outro fez, entendeu? Aí eu não Mas fazia. você falou uma mesa grande, tipo Grande. com 4, 5 pessoas 4, que 5 entrevistariam? pessoas e o candidato aqui na ponta. E era muito interessante porque New Hampshire é o primeiro estado da União na Sim. primária. Esse ano vai ser de Sempre novo. é, né? Sempre é. E aí os candidatos todos iam lá. E dá para sentir até o clima que ficava com cada candidato. Tinha um candidato chamado na época Tom Tancredo, que era super anti-imigrante. Aham. E ele era um professor de história. E a gente fazia as perguntas para ele. E eu fiz a pergunta para ele sobre o dinheiro que o imigrante contribui, fica no Social Security. E na época, olha só, 2007, era 40 bilhões. Com imposto que o imigrante não pega de volta porque não tem aposentadoria. Não tem como. É. E ele falou, não, esse dinheiro aí é do governo, tal, porque o governo aqui deu a chance. Não deu a chance. Aí ele ficava retrucando e tal. Sim. Depois eu fiz uma pergunta para ele de cidadania também, se o imigrante que vai para guerra, na época era a guerra do Iraque, né? Se ele merece cidadania. Ele falou, não, esse merece, porque tá defendendo o país. Eu falei, então tem um preço a pagar, né? Ele falou, não tô falando de preço. Então assim, a gente pressionava, entendeu? Quando é pro lado deles, claro. eles realmente puxam muito. Sim. E assim, depois dessa história toda, como que migrou para o Eduardo já fazendo seus programas, sendo líder de audiência também? Eu acompanhei muito disso, mas enxergando e ouvindo isso. Como que migrou? Você chegando ao rádio e ficando até hoje desenvolvendo esse trabalho como locutor. Tudo que eu falei um pouco contribuiu, né? Desde a história lá atrás de aprender a ler, os outdoors e tal, a minha história de fazer limpeza e botar o rádio lá para ouvir e tal. Eu comecei a contribuir com o Maestro Vando e eu falava enquanto eu trabalhava no Museu da Harvard. E eu era segurança do museu. É o emprego mais fácil que alguém pode ter, que era só estar lá, né? Certo. Raramente acontecia alguma coisa lá. E eu começar a contribuir, e eu tinha 2 momentos que eu podia falar. Ou quando eu tinha 15 minutos de break, eu tinha que falar rapidinho, ou quando eu tinha meia hora de almoço. Aí eu tinha que comer rapidinho para falar. E era bem esperada essa minha participação, porque eu era o único repórter da rádio. Era uma rádio, a 650M, majoritariamente evangélica. Sim. O conteúdo era muito religioso. Então eu falava algo que era diferente. E eu falava muito de imigração. E na época teve até a tentativa da lei do Bush, né? 2006, 2007. E aí eu contribuía 5, 10 minutos, 15 minutos e tal. Quando o Maestro Vando foi embora para o Brasil, ele tinha um programa de 2 horas, de meio-dia às 2. Ele falou, eu acho que você devia ser apresentador. Aquilo eu gelei. Eu falava 15 Não minutos. esperava isso. Não esperava. Como é que eu vou falar 1 hora inteira falando de anunciantes, anunciando as coisas e tal? Aí ele falava assim, não, mas você, por outro lado, vai poder fazer o programa que é a sua cara. Você tem ideias, você vai fazer. Eu falei, cara, não é que é verdade? Mexeu contigo. Mexeu. Não, o Maestro Vando sempre foi, eu considero ele meu padrinho do rádio, porque ele sempre foi muito cabeça aberta, muito, muito. Tem até outras histórias, eu contribuí com outro programa de rádio que se eu falasse alguma coisa do casamento gay, o cara não lia a manchete. E era o casamento gay foi aprovado aqui em 2003, já estava bastante tempo. Aí eu comecei, olha só, como apresentador, o primeiro dia, eu fui com o Leandrinho em pé do meu lado para falar como que era a mesa. E eu não sabia, eu gaguejava e levantava o negócio atrasado e tal, e falava, tem que fazer mais rápido e tal. Eu sei que ele ficou ali 1 ou 2 semanas, e aí eu te ajudando. Peguei o jeito. Mas tinha que ser daquele jeito, não ele fazendo, porque senão eu não aprendia. Claro. Porque eu via que, quando eu contribuía com o Maestro Vando,
Eu entrei no programa do Maestro Vando antes do Sérgio, que é filho dele. Uhum. Quando o Sérgio entrou, o Maestro Vando ficou livre para não precisar fazer a mesa. O Sérgio fazia a mesa. Então eu via que se tivesse alguém fazendo a mesa, eu nunca ia aprender. E aí o Leandrinho me ensinou e com o tempo eu fui fazendo e tal. Eu sei que aquele estímulo do Maestro Vando de vai fazer um programa com a sua cara, aquilo me deu uma força tão grande de ver, olha, uma ideia que eu pensei pro rádio deu certo. E tem ideias, cara, que isso foi em 2011. Já vai fazer 13 anos. Bom tempo já. Tem ideias que eu fiz em 2011 que funcionam até hoje. Quadro Sabedoria de House Cleaner é uma. Eu tinha um quadro chamado Alerta da Legalização, que era tão popular que uma vez fui ganhar um prêmio lá na Flórida por causa do programa, eles acharam que o programa era Alerta da Legalização. Não, é Hora da Notícia. Sim. Tira esse nome aí, cara. É Hora da Uau. Notícia. Quais outros quadros? Eu tenho o quadro Guerra de Ideias, que até hoje tem. Então, assim, dali eu fiz o primeiro programa, aí fui convidado para o Negócio Fechado, que aí é um outro desafio que são 2 horas. Rádio em Boston, 2 horas no ar, não é mole. Distante e tem que preencher aquele negócio. Tinha muito anúncio, porque o meu acordo era eu botar meus anúncios, eles não me pagavam nada, mas eu não pagava rádio. E eu botava meus anúncios, um número de anúncios, e eles botavam os deles. Os deles eram muito, era com... Quantidade. Walter Damasceno, não, Walter... esqueci o sobrenome dele. Walter Medeiros. E o Alex Colombini. Sim. O Alex é que vendia mais ali. E aí foi muito bom o programa também. Eu fazia enquete longa. E aí depois eu montei o estúdio na minha casa e tal. E depois eu comecei às 8 horas da manhã na 650. Então até hoje eu tenho 2, 8 da manhã e 1 hora da tarde. Então, assim, uma história muito rica desse meio de comunicação. Sim. E aí você casou nos Estados Unidos, agora, não é? Então, viajar um pouco para agora, e tem uma filha de 3 anos, né? 3 anos. Quando eu vim por causa de um amor, o amor foi embora. Eu ia embora, eu fiquei por causa de outro amor. Ok. Uma gaúcha. Não deu certo. Conheço ela. Casamento a gente separou em 2018, sou amigo dela até hoje. E hoje eu sou apaixonado por uma paranaense e com quem eu tenho uma filha linda que se chama Estela, que foi totalmente planejada. Totalmente. A minha esposa Jéssica tem um filho no Brasil e sempre quis ter uma filha. Deu certinho. Deu certinho. Certo. Eu conheci ela em maio de 2018, numa festa de 5 de maio, numa boate, eu fui sozinho. Essa história também é interessante, eu conto até pra minha filha. Rapidinho, tem um ouvinte meu que é motorista da Uber, carioca como eu, e eu tava em casa sozinho, tinha separado em janeiro da Luciana, isso era maio, e aí o cara falou assim, quer ver umas mulheres bonitas? Você tá solteiro? Vai ali na boate e tal. Falei, cara, meia-noite eu vou sair daqui de Ashland pra ir na boate. Eu falei, tô fazendo nada, vou lá. Seu amigo é bom vendedor, hein? Não, e ele falou de mulher mexicana, né, porque era 5 de maio e tal. Cheguei lá, eu sozinho na boate. É verdade, 5 de maio. Sozinho, andando pra lá e pra cá. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Nunca fiz isso na minha vida. Aí eu vi 3 mulheres dançando. E tinha uma que eu gostei mais, que era loura e tal. Aí essa mulher passou na minha frente. E antes dela passar na minha frente, eu ficava ouvindo pra ver se era... Qual idioma? Qual a linguagem? Se era espanhol, se era inglês e tal. Olha só. E eu não ouvia, porque a música alta e tal. Sim. E aí ela passou na minha frente, eu segurei a mão dela, eu falei assim, can I pay your drink? Posso te pagar uma bebida? Ela, can I pay a drink? Aí eu falei, what is your name? Aí ela falou, Jéssica. Aí eu pensei, ela não falou Jéssica, ela falou Jéssica. Prazer, Eduardo. Ela falou, não acredito que até aqui tem brasileiro. Uau. Começou assim. Bom demais. Olha Começou só que assim. história bonita. Que história bonita. Aí depois, quando a gente começou a namorar, eu falei, eu quero ter filho logo. Aham. Ela falou, eu Já também. combinou ali? Já combinei, eu quero ter uma menina. Mas como é que vai saber? Eu falei, não, vamos ter uma menina. Aí nós Poxa. planejamos e no ano seguinte, 2019, ela engravidou. E a Estela nasceu dia 1º de fevereiro de 2020. E quando eu estava entrando no hospital, sempre ligado em muita notícia, morreu a primeira pessoa com Covid em Massachusetts. Oh, No mesmo dia. ok. Nasceu e... Depois vieram a morrer coisas de 29 Deus. mil pessoas. isso Só Massachusetts. Muito sério. É muita gente. Muito sério. Foi bem no meio da Sim. pandemia. Dá um susto, né? Porque Imagina. aquele serzinho ali, todo E você, inofensivo, né? as emoções em alta. Exato. E aí veio Mas a é o amor da Estela. minha vida, cara. Não tem amor maior. Eu do tenho que um 3, filho. né? Eu tenho 3, só que já sabe. grandes. Uma de 21, uma de 19, uma de 17 agora.
Muda a gente E demais, ter né? filhas, para um homem, é algo transformador. Transformador. Como Eu é acho para que você todo homem também. deveria ter uma menina. É, Porque aí você certeza. conhece o outro lado. Porque assim, nós somos homens, tem muito hormônio, muita coisa, Claro. muito planejamento sexual, etc, etc. Sim. Mas você não sabe como a mulher se prepara, a perspicácia da mulher, É. a coisa de ser a inteligência multiface que a mulher tem, mais do que o homem. O homem é focado naquilo, é aquilo, Yes. pronto. A mulher não, vê aqui, tá vendo lá também. E eu vejo isso na minha filha, as brincadeiras que ela faz e tal. Então é uma experiência. Ninguém se prepara para isso. Só tendo mesmo. É incrível, é uma grande oportunidade de sermos pais. Né, para o homem ter filhas é algo transformador. Assina embaixo, é isso mesmo. E você, nessa transição, a gente nós estivemos juntos. Sim. Em várias oportunidades. Você é escritor, eu sou escritor, não é? E participamos de vários encontros também sobre escrita. E os planos para o futuro, como estão? Você tem os 2 horários, está com o programa no ar. E tem alguma coisa brilhando para você, assim, nos próximos 2, 3 anos? O que você acha? Cara, eu tô curtindo muito esse momento com a minha filha. Eu tô passando muito tempo com ela. Eu já pensei em fazer um 3º programa, já pensei em lançar o livro, você sabe disso. Eu tenho até um livro montado, tem um outro também que eu montei. Sim. Mas eu tô dando esse tempo para mim, para ficar com ela, né? De ter tempo para sair, fazer as coisas com ela e tudo, de pegar ela na babá e tal. Então eu acho que pelo menos mais um ano eu vou continuar ainda uma pegada mais leve. E depois eu vou procurar uma outra coisa que eu possa fazer além da rádio, entendeu? Muito bom. E uma coisa que me surpreende ainda na comunidade, quando nós divulgamos o meu trabalho de educador, de consultor financeiro e levando proteção para os brasileiros, nós havíamos falado um pouquinho antes do início do programa, do podcast, é sobre as limitações que ainda se tem na comunidade. Você tem uma ideia, tem uma pista do porquê as pessoas ainda não buscam a proteção, não buscam uma qualidade de vida financeira futura melhor? Você tem uma ideia com a tua experiência? O que acontece para as pessoas serem tão limitadas quando se oferece proteção e conhecimento? Eu acho que em parte é cultural, a gente não tem essa cultura do Brasil de pensar no futuro, até por causa da questão econômica, que sempre foi muito instável, então as pessoas não acreditavam em investimentos. Certo. Também grande parte dos brasileiros que saíram de lá para vir para cá nem tinham condições de investir. E eu acho que aqui a oferta de tudo, a começar de restaurantes, passeios, carro, é tão grande que eles acham que isso é prioridade. Eu mesmo, nos primeiros anos, achava que curtir ao máximo era a prioridade. Mas, obviamente, a gente vai envelhecendo e vendo que tem que pensar no futuro, não só para você mesmo, mas também para garantir a tranquilidade da família, né? E tem tantos investimentos que não são investimento alto, né? Que você pode fazer, mas eu acho que ainda é cultural, eu acho que ainda tem muito aquela ideia de que, não, vou pagar isso pro resto da vida. Bom, você vai poder usar pro resto da vida também, né? Eu te falei nos bastidores que quando eu anunciava lá atrás, um primeiro anunciante, tinha ouvinte que ligava e falava, não, mas eu vou morrer e deixar tudo pra minha mulher ficar com o Ricardão? Uau. Ué, mas e se ela foi embora antes, né? Quer dizer, então, só por esse tipo de brincadeira, a gente vê que o pensamento não tá no lugar certo. De lá pra cá mudou, melhorou um pouco, mas não a ponto de virar uma coisa que todo mundo procure. Eu acho que ainda temos um caminho para seguir, ainda está cultural, mas, por exemplo, eu acredito que a segunda geração possa mudar um pouco isso, porque cresceu com os americanos e tal, suas filhas, minha filha e outros, podem mudar um pouco isso. Se bem que quem é jovem nunca pensa, né? Quer curtir mais ainda. É verdade. Mas eu acho uma pena, cara. Eu ajudo sempre que eu posso. Às vezes com 20, 30, 50 dólares por mês a pessoa tem uma garantia tão grande de não deixar a família passar necessidade se a pessoa faltar. Porque todo mundo vai embora um dia, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo dizendo que daqui a 100 anos ninguém de nós vai estar aqui mais. 100 anos. Todo mundo que está aqui não vai estar. Eu pensei, nossa, mas que vídeo fatalista, que vídeo depressivo. Mas não é que é verdade. Os nossos carros vão ser
carroça, a casa vai estar usada por outros, talvez de outra forma, reformulada e tal. E nada que a gente tem hoje vai estar. Então é melhor aproveitar o que a gente tem com garantia de que se eu for embora, quem ficou da minha família vai ter um apoio, né? Porque a pior coisa é, além da tristeza da minha partida, eu ainda deixo dívida. Deixa dívida. Dentro desse conceito, pro Eduardo, o que significa prosperidade para você, Eduardo? Cara, desde o nascimento da minha filha, eu vejo cada pequeno momento com ela. Eu acho que prosperidade tem muito uma visão de lado financeiro, de abundância, mas prosperidade é estar tranquilo consigo mesmo, é ter a sua família bem, ser próspero é ser livre das chagas, dos problemas que tem no mundo todo. E ao mesmo tempo ser verdadeiro com aquilo que você faz. Por exemplo, eu vejo prosperidade no momento que minha filha está sentada no meu colo vendo o filme dela. Aquilo para mim é felicidade próspera, de eu estar bem, sabendo que ela está bem aqui, entendeu? Eu não tô, onde é que ela tá? Porque eu sei que eu vou passar isso, né? De adolescência e nem adulto. Então, prosperidade para mim é estar bem, sem se preocupar com os que estão à sua volta, o que eles estão passando, entendeu? Muito bom. Eduardo, nós teríamos aqui horas para conversar. Nosso tempo também é limitado. Espero que você tenha curtido, gostado do nosso episódio. Siga-nos, não é? Continue nos seguindo, compartilhe, acompanhe também o trabalho do comunicador, do jornalista Eduardo Oliveira, e te encontro no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado.